Mas vamos lá, Rafa, vamos agora falar sobre a entrevista do Marcos Braz, que vai ser uma salada de frutas aqui nesse momento, né? O Marcos Braz deu uma entrevista lá para o Vene Casagrande, e aí o Vene fez várias perguntas a ele respondeu tal. Até gostei, assim, ele é muito direto nas perguntas, nas respostas, quer dizer. E a primeira pergunta aqui, eu vou falar sobre as renovações. Deixa eu ver aqui, porque tem coisas aqui que uma encaixa com a outra. E a primeira que ele fala aqui é do Felipe Luiz. Isso aí, vamos logo focar no Felipe Luiz e no Davi Luiz, tá? Marcos Braz sobre a renovação de contrato de Felipe Luiz e Davi Luiz. Na hora certa, na hora que o Flamengo entender que tem que começar a conversar sobre esse assunto, vamos conversar. São jogadores experientes, conseguem esperar até a hora certa para isso. E aí eu pego essa frase, né? A primeira coisa que a gente vai debater aqui é sobre a renovação de Davi Luiz e Felipe Luiz. São dois jogadores que vêm sendo titulares do Flamengo e vêm performando bem, tá? Felipe Luiz... Eu acho que tanto o Felipe Luiz quanto o Davi Luiz eram jogadores que eu não queria, como no time titular, quando começou, né? Porque tinha o Rodrigo Caio e o Léo Pereira já estava despontando. E na esquerda tinha o Ayrton Lucas, que fisicamente estava melhor do que o Felipe Luiz. E o Dorival foi na contramão e conseguiu recuperar esses dois jogadores. Agora, Rafa, eu já vou deixar aqui uma pergunta. Isso me parece reflexo do que aconteceu lá no ano passado em relação aos Diegos e ao Felipe Luiz, né? E aí meio que ele entra em contradição com não é, eu não digo nem que é contradição, né? Eu acho que é um aprendizado, mas também se contradiz, porque ele diz o seguinte: lá nós renovamos em outubro com os Diegos e o Felipe Luiz para dar tranquilidade aos jogadores. E a gente questionou, porra, por que deu com tranquilidade? Jogadores experientes e tudo mais, e hoje ele vai na contramão. Não, são jogadores experientes, eles vão saber a hora certa e vão esperar a hora certa de a gente conversar com eles. É mais ou menos isso, Rafa? É um aprendizado ou também um fugir um pouquinho das críticas ou do alvo do torcedor, ou reconhecer o erro que eles cometeram no ano passado em relação e agora em relação ao Felipe Luiz e Davi Luiz? Bom, primeiro eu tenho que pressupor que a explicação que o Braz deu para a renovação dos Diegos no ano passado é verdade, que ele falou o motivo que ele realmente pensava. Ele foi isso. Eu tava ao vivo. Foi depois da apresentação. Puta merda, Rafa. Agora eu não me lembro. Foi a apresentação do começo do ano. E aí ele fala: a gente renovou com esses jogadores porque estava baseado em números. Aí deu um número falso lá do Felipe Luiz. Depois a gente até procurou aqui, era mentira, né? Falou que o Diego vinha performando no começo do ano, tal. E aí ele falou para dar tranquilidade para os jogadores, entendeu? Foi isso que ele falou. Pois é, mas eu não sei nem se ele acredita nisso. Eu me lembro dessa entrevista, mas eu não sei se um cara cascudo igual o Felipe Luiz precisa estar com um contrato renovado para ter a cabeça boa o suficiente para conseguir jogar um jogo. Nem ele, nem o Diego. Mas beleza, então vamos, considerando que o Braz entendeu que se precipitou o ano passado, e aí eu nem estou falando sobre o mérito da contratação em si, não, tá? Dessa vez eu quero falar sobre o momento da contratação. Ora, se são jogadores com uma idade mais avançada, se são jogadores que têm oscilado mais um pouco, não tem problema nenhum você fazer uma análise no final do ano. Aliás, é por isso que com os jogadores mais velhos você faz contratos menores. Normalmente você faz um contrato de um ano. Foi isso que foi feito, por exemplo, com o Felipe Luiz. Então você faz o contrato de um ano e ao término desse contrato você analisa a situação do jogador e se você estiver satisfeito você renova. E o Braz não fez isso. Então, pelo menos que esteja aprendendo com os próprios erros. Ele mesmo fala, né? É o cara que foi vice-presidente de futebol do Flamengo mais tempo. Foi campeão brasileiro em 2009, campeão brasileiro em 2019, campeão brasileiro em 2020. É um cara com muita experiência, mas a experiência dele não foi suficiente o ano passado para ele saber que ele precisa esperar o ano acabar para conseguir ter uma avaliação mais completa do jogador. Mas agora eu acho que ele está aprendendo com isso, até porque o momento diz muito sobre como você tem que fazer uma renovação. Por exemplo, há 2 meses, eu imagino que poucos torcedores achariam que Felipe Luiz e Davi Luiz fizeram o suficiente para merecer mais um ano de Flamengo.
dificilmente um torcedor teria sua opinião, porque eles vinham jogando mal, às vezes nem jogando e tal. Mas agora, eles são um dos jogadores do Flamengo que estão jogando muito. Para mim, o Felipe Luiz está jogando demais. É um cara que tem muita inteligência, é um cara que voltou a ser um excelente defensor. Ele estava tendo dificuldade na marcação, já voltou a defender muito bem. Provavelmente, especialmente o Felipe Luiz, acho que muito beneficiado pelo fato de não jogar com tanta frequência. Porque quanto mais tempo de carreira tem o jogador, mais ele é impactado por uma sequência de jogos muito forte, de viagens. Então, eu acho que está tudo. Eu acho que a lógica seria renovar com os dois, Bigode. Eu sei que talvez tenha gente que tenha dúvida em relação ao Felipe Luiz. Eu acho que o Braz está correto. Não é o momento de renovar com o Felipe Luiz, ainda que isso signifique que ele possa receber uma outra proposta. Isso aí é do jogo, isso aí faz parte. Mas é o momento da gente esperar o final da Libertadores, o final do Brasileiro, e conversar com o Felipe Luiz. Mas, para mim, o futebol que eles jogam hoje credenciam os dois, independente da idade, a terem mais um ano de Flamengo. Primeiro que assim... primeiro que assim... Eu acho que eu acho que quando você renova com um jogador, você não só, tá? Renova pelo que ele está fazendo no ano, principalmente com jogadores mais velhos. Qual é a expectativa sua para o próximo ano? Porque são 12 meses, né? Pô, o cara tá voando em dezembro, mas será que até dezembro do ano que vem ele vai estar assim? O Davi Luiz, eu acho que consegue. Dependendo do que acontecer até o final do ano, eu acho que o Davi Luiz ainda consegue. O Felipe Luiz, ele já deu vários indícios de que ele fisicamente ele tá caindo, e é normal. É um jogador com uma idade... não sei nem se o Felipe Luiz é mais velho que o Davi Luiz, né, cara? Eu acho que é isso, né? O Felipe Luiz, Luiz é 85, acho que o Davi Luiz é 87, mas eu vou olhar aqui para você. 37, o Davi Luiz, ele tem... O Davi Luiz é 35, 2 anos de diferença, entendeu? Davi Luiz é 87 mesmo. Eu nem acho que é questão da idade só não, tá? Eu acho que já deu sinais de que tá um declínio físico. E que eu acho que o último suspiro dele é nessa temporada. Porque ele estava em queda e o Dorival foi lá, acreditou, e obviamente houve a questão do departamento de fisiologia, departamento médico, conseguiu resgatar o lateral. A princípio, eu penso, se eu tivesse que decidir hoje, acabou a temporada, hoje, tá todo mundo performando desse jeito, eu não renovaria com o Felipe Luiz e eu renovaria com o Davi Luiz, tá? Eu acho que seria isso, mas a gente tem que ver até o final como é que vai funcionar isso.